A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos no livro de Neemias. Hoje vamos terminar o capítulo 5. Onde falamos quando o povo foi pedir socorro a Neemias. Eles estavam sofrendo, tinham perdido as suas propriedades, já não tinha mais nada. E até suas famílias agora eles tinham dado filhos como escravos. Mas o pior é que quem estava explorando eles para poder se alimentar era o seu próprio povo. Eram os judeus que tinham condições melhores, explorando os mais humildes. E a gente sabe que ontem Neemias reuniu todos, os sacerdotes da época, as autoridades, e disse que ia perdoar uma dívida que esse povo tinha a ele, porque ele não sabia como eles estavam numa situação tão crítica daquela. Porque ele tinha pago escravos, tinha pago por eles, para ele retornar para suas famílias, e seus funcionários, sua equipe também, tinha ajudado os judeus. Mas ele viu que diante da situação não tinha como eles pagar ele. Então ele juntou todas as autoridades, junto com os pastores da época, os sacerdotes, para que perdoasse, para poder eles começar uma nova vida e devolver as terras deles. E assim fizeram. E hoje a gente vai ver o final desse capítulo, dessa história. O tema é o mesmo da Bíblia, a bondade e a honestidade de Neemias. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Neemias 5, do 14 ao 19. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Veja que homem íntegro. Ele aqui era governador, mas ele não quis a comida, digamos, todo o luxo, todo o requinte que ele tinha direito como governador. Por que ele abriu mão disso? Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque temia Deus. Veja que antes dele a exploração era terrível. O povo tinha que pagar barras de prata. Até o funcionário daqueles ricos estava explorando os judeus mais simples. Aí Deus vai e manda Neemias, que muda toda a situação que vem para ajudar. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Mas esse fiel também implica em a gente ser justo, a gente ser honesto, a gente ser verdadeiro, né? Se comover da situação das pessoas. Então não foi à toa que Neemias voltou para aquele lugar, agora era governador ali, e abriu mão porque viu o sofrimento do povo e quis ajudar o povo. Homens e mulheres de Deus têm que se preocupar com o mais humilde. Ah, mas eu não posso ajudar, minha situação é tão difícil. Ajude em oração. Não precisa você dizer a ninguém. Em louvor, em jejum. Apresenta a situação ao Senhor, que Ele muda. Que Ele envia pessoas com recursos para ajudar. Mas faça a sua parte. Trabalhei com toda a minha força na reconstrução da muralha. E não comprei nenhuma propriedade. Todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Veja, como governador, ele trabalhou. Ele não comprou propriedade. Pelo contrário, ele ajudou. E os funcionários dele, o que eu acho interessante, é que também colaboraram. Por quê? O exemplo de Neemias. Porque o que se planta, se colhe. Neemias agiu com integridade. Neemias agiu com honestidade. Neemias ali temia a Deus, como está aqui escrito. Quem teme a Deus anda com lealdade. Não interessa o que eu fui lá no passado, nem você. Agora, depois que conhecemos a palavra, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade, mas precisamos lutar para andar com a verdade. 2 Coríntios 5,17 diz, eis que tudo se fez novo, és uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então, quando a gente conhece Jesus, quando a gente se entrega a Ele,
Quando a gente vai ler na palavra, a gente entende que a gente tem que mudar. A gente entende que a gente não pode ser a mesma pessoa que foi, ou egoísta, ou vingativa, seja o que for. Não pode. Tem que mudar, né? Maria Madalena era o quê? Uma mulher de vários homens, mas quando conheceu Jesus, seguiu a ele. E Jesus disse, ninguém te acusou, mulher, quando ele estava escrevendo na areia. Ela, não, Senhor, nem tampouco eu. Mas vai e não peque mais. Então, o segredo é não pecar. E a gente vê esse caráter polido em Neemias. Um homem que foi ajudar, um homem que chorou pelo povo, um homem que o rei se comoveu, porque o rei lá de cima tocou no coração de Artaxerxes, enviou ele com cartas, com todas as seguranças, para ajudar naquele país, no meio do seu povo, e agora você vê ele como governador e vê ele dando testemunho e ajudando o povo. Porque a Bíblia diz chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, independente da posição social. A gente não pode usar a posição social para humilhar, para massacrar alguém. Ou se alguém está sofrendo com a traição, seja o que for, você pode debochar, rir. Amanhã vai ser sua vez de passar por tudo. Então, tudo que se planta, se colhe. A gente tem que vigiar em tudo. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Neemias hospedou 150 pessoas. Por quê? Porque Neemias estava ali numa missão. Neemias era governador, mas era para o nome de Deus ser glorificado. Você está na obra de Deus, é para o poder de Deus ser glorificado na sua vida, no que você faz na obra, nas suas atitudes, no trabalho, na igreja, na faculdade. É para ser glorificado e é com atitudes. E Neemias aqui é um exemplo disso. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas, das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, não pedi o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Por que ele não pediu dinheiro? Porque ele queria que o povo se alimentasse, ficasse forte para trabalhar, para terminar aquela obra que ele foi ali para aquilo. Ele era um excelente governador, ele era um homem íntegro, honesto e um servo de Deus, uma pessoa generosa. Olha que exemplo excelente. Nós precisamos ler mais Neemias para aprender com ele, praticar o bem, orar pelos que necessitam se a gente não pode ajudar. Não é verdade? Aí o 19 para terminar. Ó Deus, eu te peço que leve em conta tudo o que fiz por esse povo. Quer dizer, ele estava pedindo a Deus misericórdia por ele mesmo, né? Que o Senhor levasse em conta o que ele fez. Claro que ele fez ali na direção de Deus. Mas Deus, às vezes, manda alguém fazer uma coisa e muitas vezes a pessoa não faz. Pelo contrário, faz tudo ao contrário. Mas Neemias não. Neemias foi ali com integridade e pediu para que Deus tivesse misericórdia dele e levasse em conta aquelas atitudes dele. É como você passar por uma situação difícil que você não merece, você vai pedir a Deus para ele ver e pesar você e outros na balança, né? Porque Deus é o justo juiz. A Bíblia diz, a vingança pertence a mim, nem a mim nem a você. Cabe a gente perdoar e deixar na mão de Deus. E eu tenho certeza que tudo isso cabe no caráter de Neemias. Porque como governador ele não abusou do poder. Pelo contrário, ele trazia o povo para se alimentar na sua casa. Ele gastava e não queria o dinheiro porque ele queria que a obra crescesse. Mas ele sabia que aquele povo tinha que estar em ótimas condições para poder trabalhar. Isso é uma pessoa sensata, justa e íntegra. Quem conhece a palavra não é ler por ler, é conhecer e agir, botar em prática. Não é verdade? Para terminar hoje, Provérbio 12, 5. Quem é honesto trata todos com sinceridade, todas as pessoas com sinceridade. Mas quem é mau vive enganando os outros. Mas engana a si mesmo. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Então vai chegar a hora da contabilidade, né? Tudo na vida tem seu preço. E a gente tem que vigiar. A gente tem que fazer o melhor. Porque o que se planta se colhe.
E a gente queria, quem é honesto trata todos com sinceridade. Era exatamente o que Neemias era. Um homem honesto, íntegro, direito. Então, que eu e você, quando lê a história de Neemias, a gente aprenda a ser mais sensato, íntegro, honesta, né? Orar pelos que estão sofrendo. Que a Bíblia diz, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Porque seja o que for que eu plantar em você, vem a colheita mais tarde. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.